Olá, pensando nos alunos do 11º ano de Matemática A, gostando da iminência de fazer um teste sobre os conteúdos de trigonometria já estudados, vou agora fazer um resumo desses conteúdos, começando em revisões dos conteúdos estudados no 9º ano, mas terminando antes de um estudo completo das funções trigonométricas, antes do estudo das equações trigonométricas. Portanto, iremos recordar como foram definidas as razões trigonométricas de um ângulo agudo no 9º ano. Vamos rever os valores das razões trigonométricas de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos ver que relação existe entre a tangente, o seno e o cosseno. Vamos generalizar o conceito de ângulo para ângulos de amplitude superior a 90 graus e mesmo superior a 360 graus e para ângulos de amplitude negativa. Vamos considerar o círculo trigonométrico, que é uma construção geométrica que nos ajuda a ler os valores do seno, do cosseno e também da tangente. Vamos ver uma nova forma de exprimir a amplitude de um ângulo em radianos, que é muito mais relevante para a matemática. Veremos como ler o valor do seno e do cosseno de um ângulo no círculo trigonométrico e também a tangente. Iremos deduzir a fórmula fundamental da trigonometria para um ângulo arbitrário, no fim de contas usando a equação do círculo trigonométrico, da circunferência de raio concentrada na origem. A partir da fórmula fundamental da trigonometria, iremos deduzir também duas outras fórmulas trigonométricas muito úteis para obter o cosseno a partir da tangente ou o seno a partir da tangente. Finalmente, veremos como é que relacionamos as razões trigonométricas de um ângulo x com as razões trigonométricas desse ângulo ou o seu simétrico somado com um múltiplo do ângulo reto, um múltiplo de π sobre 2. Para recordarmos as definições de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, ou até para vermos que faz sentido falar de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, vamos considerar um triângulo retângulo em que um ângulo interno tem uma amplitude alfa e outro triângulo retângulo com outras dimensões, mas onde também existe um ângulo interno com amplitude alfa. No triângulo mais pequeno, consideremos o cateto oposto ao ângulo alfa, portanto, o cateto que não tem, em que nenhum dos pontos do segmento é o vértice do ângulo, ou seja, o cateto que nós vemos se nos posicionarmos no vértice do ângulo e olharmos em frente, este é o cateto oposto. Vamos considerar o cateto adjacente e a hipotenusa. E aqui sejam O maiúsculo, A maiúsculo, H maiúsculo, as medidas de comprimento do cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa no triângulo maior. Ora bem, estes dois triângulos, pela forma como foram construídos, têm dois ângulos iguais, o ângulo reto e o ângulo de amplitude alfa. Então, pelo critério AA, igualdade de dois ângulos, eles são semelhantes. Assim sendo, o quociente do cateto oposto no pequeno pelo cateto oposto no grande é igual ao quociente do cateto adjacente no pequeno pelo cateto adjacente no grande, que também é igual ao quociente da hipotenusa do pequeno pela hipotenusa do grande. Tomando a primeira igualdade e dividindo ambas as frações por A e multiplicando ambas as frações por O maiúsculo, vamos obter O minúsculo sobre A minúsculo é igual a O maiúsculo sobre A maiúsculo, ou seja, o quociente do comprimento do cateto oposto pelo comprimento do cateto adjacente é igual nos dois triângulos e seria igual em qualquer outro triângulo retângulo onde surgisse alfa como um dos seus ângulos internos. Portanto, nós vemos que, sendo este quociente igual em quaisquer triângulos retângulos com um ângulo interno com aquela amplitude, ele é função da amplitude daquele ângulo. Ele só depende da amplitude daquele ângulo. Então podemos chamar a isto, neste caso, tangente de alfa, porque a cada ângulo alfa corresponde um só valor
deste quociente cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, considerando a igualdade da segunda fração com a terceira e dividindo ambas as frações por h minúsculo e multiplicando ambas por a maiúsculo, obtemos a minúsculo sobre h minúsculo é igual a maiúsculo sobre h maiúsculo, ou seja, o quociente de cateto adjacente pela hipotenusa também tem o mesmo valor nos dois triângulos e teria o mesmo valor em qualquer triângulo semelhante a este. Ou seja, teria o mesmo valor em qualquer triângulo retângulo onde existisse um ângulo agudo de amplitude alfa. Então, este quociente é função daquela amplitude alfa. Só depende da amplitude daquele ângulo agudo, não depende de termos um triângulo maior ou mais pequeno com aquele ângulo agudo e o ângulo reto. Então, podemos chamar-lhe cosseno de alfa. Uma função de alfa. Agora, como a relação de igualdade é transitiva, a primeira fração também é igual à terceira e dividindo ambas por h minúsculo, multiplicando ambas por O maiúsculo, obtemos O minúsculo sobre h minúsculo é igual a O maiúsculo sobre h maiúsculo, ou seja, o quociente de cateto oposto pela hipotenusa também é igual nos dois triângulos, também é apenas função de alfa e, portanto, vamos dar-lhe o nome seno de alfa para evidenciar o facto de ser função de alfa. Vejamos agora como é que devemos de recordar estas definições. O seno de um ângulo é o quociente cateto oposto pela hipotenusa num triângulo retângulo onde aquele surge como um dos ângulos internos. O cosseno é dado pelo quociente do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é dada pelo quociente dos comprimentos do cateto oposto e cateto adjacente. Então, se nós escrevemos estas letras por ordem, vamos obter uma palavra que nos serve de mnemónica, de lembrete para não nos esquecermos destas definições. O seno é dado por cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é dada por cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que à toa, esta espécie de palavra com 3 sílabas recorda-nos as definições de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Vamos já ver que relação existe entre a tangente, o seno e o cosseno de um ângulo. Se nós calcularmos o quociente do seno pelo cosseno, vamos obter O sobre H a dividir por A sobre H, mas multiplicando o numerador e o denominador desta fração por H, vai-se cancelar H em numerador, vai-se cancelar H em denominador e fica simplesmente O sobre A, ou seja, fica simplesmente a tangente de alfa. Portanto, a tangente é o quociente do seno pelo cosseno. Pode ser calculada dessa forma e até pode ser depois definida para outros ângulos não agudos desta forma. A tangente será seno a dividir por cosseno. Será o quociente de seno por cosseno. Vamos notar também que existe uma relação entre as razões trigonométricas de um ângulo e as do seu complementar. Ângulos complementares são aqueles cuja soma das amplitudes é 90 graus. São aqueles que totalizam o ângulo reto. E os dois ângulos agudos, os ângulos internos agudos de um triângulo retângulo, são ângulos complementares, porque se temos aqui um ângulo de amplitude 90 graus, a soma das amplitudes dos outros dois também terá que ser 90 graus. Portanto, se aqui temos alfa, aqui temos 90 graus menos alfa. Portanto, se nós calcularmos, por exemplo, o cosseno de 90 graus menos alfa, será igual ao cateto adjacente ao ângulo de amplitude 90 graus menos alfa. Portanto, será o O, que agora é adjacente, dividido por hipotenusa, ou seja, é igual ao seno de alfa. Daí o nome de cosseno, seno do complementar. O cosseno de um ângulo é igual ao seno do complementar.
De forma semelhante, o seno de 90 graus menos alfa é igual ao A sobre H, porque agora aquele cateto de medida A é oposto ao ângulo de amplitude de 90 graus menos alfa, e portanto isto será igual ao cosseno de alfa. Portanto, em ângulos complementares, o seno e o cosseno trocam papéis. E agora, a tangente de 90 graus menos alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, só que o oposto ao ângulo de amplitude de 90 graus menos alfa é o A e o adjacente é o O. Ora, isto é o inverso da fração O sobre A e, portanto, a tangente de 90 graus menos alfa é o inverso de 1 sobre tangente de alfa. Já temos então aqui algumas relações importantes relacionando ângulos complementares e também relacionando seno, cosseno e tangente. Existem alguns ângulos agudos para os quais temos a obrigação de saber os valores do seno, do cosseno e da tangente. É o caso dos 30 graus, 45 graus e 60 graus. Para deduzir as razões trigonométricas do ângulo de 30 graus e do ângulo de 60 graus, consideramos um triângulo equilátero, cujos ângulos internos têm todos 60 graus de amplitude, e que, se traçarmos uma altura, ela vai dividir o triângulo em dois triângulos geometricamente iguais, e portanto teremos aqui um ângulo de amplitude 30 graus. Nós podemos considerar um triângulo com quaisquer dimensões, os valores obtidos para as razões trigonométricas vão ser iguais, mas por maior comodidade vamos considerar um triângulo equilátero de lado 2 e portanto temos aqui um segmento com uma unidade de comprimento. Temos que determinar a medida do outro cateto. Vou chamar-lhe A. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos 2 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E, portanto, resolvendo a equação, obtemos aqui 3 igual a A ao quadrado, mas como o A é um número positivo porque corresponde a um comprimento de um segmento, vamos obter A igual a raiz quadrada de 3. Então, o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, cateto adjacente sobre hipotenusa. O seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, cateto oposto sobre hipotenusa. E a tangente de 60 graus é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente, portanto vai ser simplesmente raiz quadrada de 3. Agora, ou usávamos o facto de o cosseno de 30 graus ser o seno de 60, porque são ângulos complementares, o seno de 30 graus ser o cosseno de 60 graus e a tangente de 30 graus ser o inverso da tangente de 60 graus, ou olhamos para a figura e vemos que o cosseno de 30 graus será cateto adjacente ao ângulo de 30 graus mede raiz quadrada de 3, agora dividido pela hipotenusa. Portanto, cosseno de 30 graus será raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 graus será cateto oposto sobre hipotenusa, portanto será 1 meio, que é, como já sabíamos, o cosseno do seu complementar. E a tangente de 30 graus será o cateto oposto sobre o cateto adjacente, só cá à toa, tangente, oposto, adjacente. Portanto, será 1 a dividir por raiz quadrada de 3, mas não se apresenta o resultado assim, racionaliza-se multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 3 e vai-se obter então raiz quadrada de 3 sobre 3. Escrito nesta forma, não se percebe tão claramente que a tangente de 30 graus é o inverso da tangente de 60 graus, mas escrito assim, 1 sobre raiz de 3, antes de racionalizarmos, percebe-se claramente que a tangente de 30 graus é o inverso da tangente de 60 graus. Em ângulos complementares, a tangente tem valores inversos. Para as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus, o que se faz é considerar um triângulo retângulo isósceles.
Portanto, se desenharmos aqui um triângulo retângulo, onde os dois catetos têm o mesmo comprimento, e como sabemos mais uma vez, podemos considerar um triângulo retângulo isósceles qualquer, não importa a medida do cateto, e para as nossas contas vai ser mais prático considerarmos um como medida de cada um dos catetos deste triângulo retângulo isósceles. Ora bem, os ângulos agudos são, como sabemos, complementares. A soma das amplitudes é 90 graus, mas são também iguais, porque se opõem a lados iguais. Portanto, têm ambos amplitude igual a 45 graus. A medida de amplitude é 45 graus. Portanto, sendo h a medida da hipotenusa, aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, e portanto h ao quadrado é igual a 2, e como o h é positivo, h será igual à raiz quadrada de 2. Portanto, temos aqui a raiz quadrada de 2. Assim sendo, o seno de 45 graus será cateto oposto, qualquer um deles, dividido pela hipotenusa, portanto será 1 sobre raiz de 2, que se racionaliza para raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus também será raiz quadrada de 2 sobre 2. Tinha de ser porque cosseno de 45 graus é o seno do complementar, e o complementar de 45 graus é o próprio ângulo. Portanto, o seno e o cosseno terão que ter o mesmo valor, e a tangente de 45 graus será 1 a dividir por 1, ou seja, será 1. Vamos só recordar, pôr numa tabela os valores do seno e do cosseno. A tangente será o quociente de ambos, mas é bastante fácil nós recordarmos os valores do seno e do cosseno destes três ângulos: 30 graus, 45 graus e 60 graus. Sendo aqui alfa e seno de alfa, cosseno de alfa, escrevendo aqueles valores por ordem crescente: 30 graus, 45 graus, 60 graus. O seno de 30 graus é, como vimos aqui, 1 meio. O seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, e o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. E se nós repararmos que a raiz quadrada de 1 é igual a 1, vemos surgir aqui um padrão: raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Os valores do seno nestes três ângulos: 30 graus, 45 graus, 60 graus. Reparemos que são valores crescentes, porque à medida que a amplitude do ângulo aumenta, a medida do comprimento do lado do cateto oposto também vai aumentar. Os valores do cosseno são os mesmos, mas escritos por ordem inversa, porque estes ângulos são complementares uns dos outros. 30 graus é complementar de 60 graus e 45 é complementar de si próprio. Portanto, o cosseno de 30 graus será o seno de 60, que será raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus, 1 meio, raiz quadrada de 1 sobre 2. A tangente seria obtida como quociente do seno pelo cosseno, mas, portanto, sabidos os valores do seno, memorizado este padrão: raiz quadrada de 1 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2, preenchemos a coluna do cosseno ao contrário, de baixo para cima, com os mesmos valores, e para sabermos a tangente é só uma questão de dividirmos uma fração pela outra. Como todas têm denominador 2, até podemos fazer apenas a conta com os numeradores, dividir os numeradores, porque os denominadores vão se cancelar. E depois, eventualmente, se obtivermos uma raiz em denominador, racionalizamos. Vamos agora generalizar o conceito de ângulo. Na definição usual, um ângulo é a região do plano delimitada por duas semirretas. Ângulo seria esta região do plano. Mas nós podemos considerar também que ângulo
o que o ângulo descreve uma rotação daquela semirreta em torno da sua origem. E a semirreta pode rodar assim, podemos pegar nesta semirreta que está em baixo e rodá-la assim, ou podemos pegar na outra semirreta e rodá-la assim, e são rotações diferentes. Uma rotação faz-se no sentido positivo, convenciona-se como sentido positivo o sentido de abrir uma torneira, abrir um frasco, o sentido anti-horário. Convenciona-se que o sentido negativo é o sentido dos ponteiros do relógio. Ora bem, pensando então em ângulos como medidas de rotações, nós podemos até considerar ângulos de amplitude superior a 360 graus. Nós podemos considerar uma semirreta que vai dar mais do que uma volta e vai ficar com esta orientação. E até podia dar ainda mais uma volta e ia ficar com a mesma orientação. Portanto, com um dado lado origem, uma dada semirreta à partida e a mesma semirreta à chegada, podemos ter vários ângulos generalizados que diferem de múltiplos do ângulo giro, múltiplos de 360 graus. E podemos ter ângulos de amplitude positiva, correspondentes a rotações no sentido direto, no sentido contrário dos ponteiros do relógio, ou ângulos de amplitude negativa, correspondem a rotações no sentido inverso, no sentido dos ponteiros do relógio. Então, por exemplo, se nós tomarmos como lado origem de um ângulo uma semirreta que se estende para a direita e quisermos assinalar um ângulo de amplitude, por exemplo, 400 graus, 400 graus é 360 graus mais 40 graus. Portanto, vamos rodar 360 graus e depois ainda vamos rodar mais 40 graus. Ainda vamos rodar aqui mais 40 graus e esta semirreta assinalada a verde será o lado extremidade de um ângulo de amplitude 400 graus. Se quiséssemos assinalar um ângulo de amplitude menos 320 graus, nós podemos tomar este mesmo lado de origem, esta mesma semirreta como origem do ângulo. Agora, queremos rodar menos 320 graus. Podemos começar por rodar menos 270 e depois ainda temos que rodar menos 50, portanto ainda temos que rodar mais 50 graus no sentido negativo. E vamos obter precisamente a mesma semirreta aqui. Portanto, esta semirreta pode ser o lado de extremidade de um ângulo de 400 graus, como tínhamos visto, mas também de um ângulo de menos 320 graus. Já agora, se fizermos o cálculo da diferença destes dois valores, 400 menos 320, cuidado, vamos a fazer a diferença entre aqueles valores com os respectivos sinais, vamos obter então 720, que é 2 vezes 360. Porque efetivamente, se nós primeiro rodarmos 400 graus no sentido positivo e depois quisermos obter o mesmo efeito que rodando 320 graus no sentido negativo, tínhamos que desfazer os 400 graus, tínhamos que desfazer uma volta e mais um bocadito, e depois ainda tínhamos que dar mais o que falta para outra volta completa. Tínhamos que rodar 2 voltas no sentido negativo, para irmos dos 400 graus para os menos 320 graus. Daí que a diferença destes dois números seja um múltiplo de 360 graus. Em geral, dois ângulos em que o lado origem seja o mesmo e o lado extremidade também seja o mesmo, têm que ter amplitudes que diferem de um múltiplo de 360 graus, um múltiplo da amplitude do ângulo giro da volta completa, digamos assim. Para estudarmos ângulos generalizados, costumamos assinalá-los num referencial ortogonal monométrico, ou seja, os eixos que constituem o referencial
são perpendiculares, daí que se chama ortogonal, e além disso, a unidade de medida é a mesma nas duas direções. Portanto, o segmento unitário tem o mesmo comprimento nas duas direções. Portanto, se aqui tivermos a abscissa 1, ali teremos ordenada 1 à mesma distância da origem. E neste referencial, ao marcarmos um ângulo, tomamos sempre como lado origem, lado de partida, o semi-eixo positivo das abscissas. E depois rodamos esta semi-reta em torno da origem, o ângulo pretendido. Portanto, por exemplo, para assinalarmos o ângulo de amplitude menos 135 graus, temos de rodar esta semi-reta 185 graus no sentido negativo e como 185 graus é 90 graus mais metade de 90 graus, vamos ficar aqui a meio caminho entre estas duas semi-retas. Portanto, o lado extremidade deste ângulo será a bissetriz deste quadrante. Que quadrante, que nome é que se dá? Ora bem, a numeração dos quadrantes faz-se tomando esta semi-reta e rodando no sentido positivo. Os quadrantes vão sendo numerados 1, 2, 3, 4 por esta ordem. Portanto, teremos o primeiro quadrante, a seguir o segundo quadrante rodando no sentido positivo, sentido anti-horário, sentido de abrir um frasco, abrir uma torneira. A seguir teremos o terceiro quadrante e, finalmente, o quarto quadrante. Se tivéssemos rodado no sentido negativo, teríamos ido logo para o quarto quadrante. Mas pensemos em tomar o semi-eixo positivo das abscissas e rodá-lo no sentido positivo. Vamos numerando os quadrantes 1, 2, 3, 4. Portanto, para o ângulo de menos 135 graus, tomamos como lado origem sempre o semi-eixo positivo das abscissas, mas o lado extremidade será, neste caso, a bissetriz do terceiro quadrante. Agora, reparemos uma coisa. Se nós acrescentarmos a este esquema uma circunferência de raio 1 centrada na origem, à qual se dá o nome de círculo trigonométrico, é natural que a amplitude do ângulo, ou o valor absoluto da amplitude do ângulo, seja proporcional à distância que este ponto de coordenadas 1, 0, situado no lado origem do ângulo, vai percorrendo ao longo da circunferência à medida que nós rodamos a semi-reta. Quanto maior é a amplitude do ângulo, maior é esta distância. Então, até percebemos facilmente que esta distância é proporcional à amplitude do ângulo. Então podemos usá-la como nova medida da amplitude do ângulo, na medida em que ela permite distinguir entre ângulos de maior amplitude, ângulos de menor amplitude. Vejamos, usando essa nova forma de exprimir a medida de amplitude de um ângulo, qual seria a medida de amplitude deste ângulo menos 185 graus. Aos 360 graus corresponde um arco de comprimento 2π no círculo trigonométrico, isto é, na circunferência de raio 1 centrada na origem. Então, a 135 graus corresponderá um certo valor, vou chamar aqui, por exemplo, alfa. Feitas as contas, alfa é igual a 135 vezes 2π a dividir por 360 e, simplificando as contas, iríamos obter 3π sobre 4. Dizemos então que a amplitude deste ângulo é de... Não dizemos 3π sobre 4, mas dizemos menos 3π sobre 4, porque sendo um ângulo de orientação negativa, a sua medida de amplitude será negativa. E dizemos que é este valor em radianos, mas quando trabalhamos nesta nova unidade de medida de amplitude de ângulo, vamos omitir frequentemente as unidades. Portanto, dizemos que a amplitude daquele ângulo é menos 3π sobre 4. Recapitulando, a medida de amplitude de um ângulo em radianos é o comprimento do arco compreendido entre o lado origem e o lado extremidade do ângulo,
na circunferência de raio 1 centrada na origem. Ou, se preferirmos, é a distância percorrida por este ponto de interseção do lado da origem com o círculo trigonométrico, à medida que rodamos aquela semirreta até ela tomar a orientação do lado extremidade. Distância afetada a sinal positivo ou negativo, consoante a rotação é feita no sentido positivo ou no sentido negativo. E isto é para um arco da circunferência de raio 1 centrada na origem, um arco do círculo trigonométrico. Porque se nós considerarmos uma outra circunferência num raio arbitrário R centrada na origem, o comprimento do arco já vai ser diferente. Vejamos. Se o raio desta circunferência for R, se nós designarmos por S o comprimento daquele arco e, por exemplo, por alfa o comprimento do arco na circunferência de raio 1, alfa que foi tomado como medida de amplitude do ângulo em radianos, então o que é que nós vemos? Que o quociente dos comprimentos dos dois arcos é igual ao quociente dos raios, porque estes arcos são semelhantes, com razão de semelhança igual precisamente ao quociente dos raios. Ou seja, o comprimento daquele arco é igual à medida de amplitude em radianos, que é o comprimento do arco na circunferência de raio 1, vezes o raio desta circunferência maior, ou pode ter sido menor, que nós consideramos. Portanto, aí, numa circunferência cujo raio não é 1, o comprimento do arco, compreendido entre o lado de origem e o lado de extremidade do ângulo, já não é igual à amplitude do ângulo em radianos. É igual à amplitude do ângulo em radianos multiplicada pelo raio da circunferência em questão. Ou, se preferirmos, a amplitude de um ângulo em radianos é igual ao comprimento do arco de circunferência compreendido entre o lado da origem e o lado de extremidade. Numa circunferência centrada na origem, quociente deste comprimento do arco pelo raio da circunferência em questão. Simplesmente, se tomarmos como raio uma unidade, vai ser simplesmente o comprimento do próprio arco. Foi por isso que eu preferi definir medida de amplitude em radianos como comprimento do arco compreendido entre o lado de origem e o lado de extremidade na circunferência de raio 1, portanto, no círculo trigonométrico. Nesta construção, além de a cada ângulo associarmos uma semirreta, também podemos associar a cada ângulo um ponto muito preciso, que é o ponto de interseção do lado extremidade com o círculo trigonométrico. Portanto, neste caso, o ponto associado ao ângulo alfa seria este ponto que estou aqui a assinalar com uma cruz. O ponto de interseção do lado de extremidade com o círculo trigonométrico, com a circunferência de raio 1 centrada na origem. E este ponto associado ao ângulo vai ser muito importante para nós generalizarmos os conceitos de seno, cosseno e tangente. E porque, na maior parte dos casos, para assinalarmos um ângulo, na prática vamos apenas assinalar o ponto associado. Por exemplo, treinando os radianos. O ponto associado ao ângulo de amplitude 2π radianos é este, porque se nós rodarmos 2π, isto é, se percorrermos uma distância 2π ao longo do círculo trigonométrico, vamos obter precisamente este ponto. O ponto associado ao ângulo de amplitude π vai ser este. Π é metade de 2π, portanto corresponde a meia volta. O ponto associado ao ângulo de amplitude π sobre 2 radianos será este. π sobre 2, a quarta parte de 2π, portanto a quarta parte do ângulo giro, π sobre 2 radianos corresponde ao ângulo reto. E o ponto associado será este. O ponto associado ao ângulo de amplitude menos π sobre 2 será este no semi-eixo negativo das ordenadas. E, por exemplo, a 45 graus correspondem π sobre 4 radianos e o ponto associado será este, situado sobre o círculo trigonométrico e na bissetriz do primeiro quadrante, e assim sucessivamente. Consideremos novamente um referencial ortogonal monométrico e o círculo trigonométrico, portanto, a circunferência de raio 1 centrada na origem.
E agora vamos assinalar neste esquema um ângulo de amplitude entre 0 graus e 90 graus, portanto entre 0 e π sobre 2 radianos. Assinalá-lo como sempre, tomando como lado origem o semi-eixo positivo das abscissas e desenhando um certo lado de extremidade, que para distinguirmos bem as coordenadas do ponto associado ao ângulo, vamos considerar aqui um ângulo de amplitude de aproximadamente 30 graus. Ora, vamos construir agora um triângulo retângulo unindo o ponto associado ao ângulo ao eixo mais próximo, neste caso ao eixo das abscissas, e tomando como outro cateto um segmento contido no próprio eixo das abscissas. Seja P aquele ponto associado ao ângulo, P com coordenadas x, y, portanto x será a abscissa, y será a ordenada, x será também o comprimento do cateto horizontal, y será também o comprimento do cateto vertical. E a medida da hipotenusa daquele triângulo é 1, porque como o ponto associado ao ângulo está no círculo trigonométrico, tem raio 1 e está centrado na origem, então a distância daquele ponto à origem é precisamente 1, é precisamente igual ao raio. Estamos aqui a representar o ângulo de amplitude alfa e vemos que o seno de alfa é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa, será y a dividir por 1, portanto será igual a y. O cosseno de alfa será cateto adjacente dividido por 1, portanto será igual a x. Perdão, ali era y. E a tangente de alfa será cateto oposto dividido por cateto adjacente. Será o quociente de y por x, que é, sendo aquela reta OP, da origem até P, uma reta que passa pela origem, obviamente, o declive será igual ao quociente da ordenada pela abscissa. Vemos então que a tangente de um ângulo surge como o declive da reta que contém o lado extremidade desse ângulo. É uma informação já preciosa. O cosseno será a abscissa do ponto associado ao ângulo e o seno será a ordenada do ponto associado ao ângulo. E isto é válido para qualquer ângulo agudo. Usamos as definições de seno, cosseno e tangente que tinham sido apresentadas no 9º ano, aplicamos aqui e chegamos a estas conclusões. O que se faz agora é considerar que estas relações também definem seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo generalizado. Ou seja, nós tomamos como lado de origem o semi-eixo positivo das abscissas, determinamos o lado de extremidade do ângulo, determinamos o ponto associado, que é o ponto de interseção do lado de extremidade, com o círculo trigonométrico, e as coordenadas desse ponto vão nos dar o cosseno e o seno. Então, por exemplo, quais serão os valores de seno de π radianos? Ora, o lado extremidade do ângulo de amplitude π radianos é o semi-eixo negativo das abscissas. O ponto associado ao ângulo de amplitude π radianos é este ponto. Tem abscissa menos 1 e ordenada 0. Então o seno de π, que é dado pela ordenada, é 0. E o cosseno de π, ou seja, de π radianos, é menos 1, porque é dado pela abscissa. E para não haver dúvidas, recordemos que abscissa vem antes de ordenada, por ordem alfabética, x vem antes de y, por ordem alfabética, horizontal vem antes de vertical, por ordem alfabética, cosseno vem antes de seno, por ordem alfabética. Então o cosseno é a coordenada horizontal, é o x, é a abscissa do ponto associado ao ângulo, e o seno será a coordenada vertical, será a ordenada, será o y do ponto associado ao ângulo. Não vamos estar a fazer esta construção para cada ângulo, mas vamos tentar, a partir daqui,
deduzir algumas relações importantes entre razões trigonométricas de diversos ângulos e depois então iremos usar essas relações. Mas para nos ajudar, por exemplo, a ver como é que as funções seno e cosseno variam à medida que a amplitude do ângulo vai aumentando, é útil construirmos um círculo trigonométrico e recordarmos que o cosseno é dado pela abscissa do ponto associado ao ângulo e o seno é dado pela ordenada do ponto associado ao ângulo. E a tangente é dada pelo declive da reta que contém o lado extremidade do ângulo. Já agora, será que a tangente também pode ser vista geometricamente? Assim como o cosseno é a abscissa daquele ponto e o seno é a ordenada daquele ponto, será que a tangente também pode ser vista como abscissa ou ordenada de algum ponto que seja fácil de determinar? Vejamos. A reta OP tem a equação y igual a tangente de alfa vezes x. É uma consequência desta igualdade que aqui temos. Então, se nesta reta fizermos x igual a 1, vamos obter precisamente y igual a tangente de alfa. Ou seja, o ponto da reta OP, da reta que contém o lado extremidade do ângulo, que tem abscissa 1, tem ordenada igual à tangente. Ora, como é que nós podemos determinar geometricamente o ponto da reta OP que tem abscissa 1? É uma questão de assinalarmos todos os pontos do plano que têm abscissa 1, que vão estar situados sobre esta reta vertical, e vamos ver qual desses pontos é que também faz parte da reta OP. A ordenada desse ponto é a tangente de alfa, ou seja, a tangente daquele ângulo alfa ali assinalado é a ordenada deste ponto que estou aqui a indicar. A ordenada do ponto associado ao ângulo no círculo trigonométrico era o seno. A ordenada deste ponto de interseção do lado de extremidade com o eixo das tangentes, com a reta da equação x igual a 1, é a tangente de alfa. Isso ajuda-nos a perceber, por exemplo, porque é que não existe tangente de π sobre 2 radianos. Porque, se nós considerarmos um ângulo de amplitude π sobre 2 radianos, o lado extremidade vai ser o semi-eixo positivo das ordenadas, que não interseta aquela reta. Não havendo ponto de interseção, não existe a sua ordenada, não está definida, e portanto não está definida a tangente de π sobre 2. Isso não é novidade, porque tangente de π sobre 2 seria seno de π sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2, e como o cosseno de π sobre 2 é 0, não podemos efetuar a divisão. Temos então aqui a construção completa para avaliarmos o seno, cosseno e tangente. Referencial ortogonal e monométrico, circunferência de raio 1 centrada na origem, assinalamos o ângulo tomando como lado de origem o semi-eixo positivo das abscissas, marcamos o lado de extremidade, marcamos o ponto associado ao ângulo, que é a interseção do lado de extremidade com o círculo trigonométrico, e a abscissa dá-nos o cosseno, a ordenada dá-nos o seno. Prolongamos o lado de extremidade, se for necessário prolongávamos para trás. Se o lado de extremidade estivesse no terceiro quadrante, por exemplo, nós prolongávamos para trás esta semi-reta para obtermos uma reta e assinalávamos o ponto de interseção dessa reta com a reta da equação x igual a 1. E a ordenada desse ponto de interseção dar-nos-ia a tangente. Ora, se o cosseno é a abscissa do ponto associado, o seno é a ordenada do ponto associado, como aquele ponto está sobre a circunferência de raio 1 centrada na origem, então as suas coordenadas cumprem a condição x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o cosseno de alfa ao quadrado mais o seno de alfa ao quadrado tem que dar 1. Usa-se aqui duas simplificações de notação. Geralmente não se escreve esta fórmula fundamental da trigonometria como está aqui escrita.
quando o nome de uma função é uma abreviatura ou uma palavra, geralmente omitem-se os parênteses em torno do argumento. Até ao primeiro sinal de operação, nomeadamente adição ou subtração, admite-se que ainda estamos dentro do argumento daquela função. Portanto, eu podia escrever simplesmente cosseno de alfa, assim, sem os parênteses, e se eu pusesse depois mais seno de alfa, admitia-se que apenas este alfa fazia parte do argumento do cosseno, apenas aquele alfa faria parte do argumento do seno. Mas devia agora pôr toda esta expressão cosseno de alfa entre parênteses e elevar ao quadrado. Mas, como uma segunda simplificação da notação, aquele expoente que se deve aplicar ao valor do cosseno de alfa escreve-se em cima do nome da função. Portanto, escreve-se assim: cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. Mas não é a função que se está a elevar ao quadrado, porque para nós, por enquanto, isso não faz qualquer sentido. Poderia fazer sentido quando introduzimos a composição de funções, mas por enquanto não faz qualquer sentido elevar uma função ao quadrado. Faz sentido elevar ao quadrado o valor que essa função nos dá, a imagem de alfa por essa função. Mas, para simplificar a notação, escrevemos aquele expoente em cima do nome da função. Cosseno ao quadrado de alfa é isto, cosseno de alfa ao quadrado, e portanto dizemos que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. A soma do quadrado do cosseno com o quadrado do seno é sempre igual a 1 para qualquer ângulo alfa, qualquer ângulo generalizado. Esta é a fórmula fundamental da trigonometria. E permite-nos obter o valor do cosseno a partir do valor do seno ou vice-versa. Vejamos agora que relações existem entre as razões trigonométricas do mesmo ângulo. Já sabemos que a tangente é igual ao quociente do seno pelo cosseno, mas esta relação, como envolve as três razões trigonométricas, requer que conheçamos duas delas para obter a terceira, e sabemos também que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno dá 1. E aqui já só temos duas das razões trigonométricas, portanto, conhecida uma, conseguimos calcular a outra. Embora no momento de levantar aquele quadrado tínhamos de saber se o valor do cosseno ou do seno, consoante o caso, é positivo ou negativo, portanto temos de ter a indicação do quadrante onde estamos. Mas isso não é muito problemático, veremos depois um exemplo. Agora, se nos derem o seno e nos pedirem o cosseno, podemos usar esta relação. Se nos derem o cosseno e pedirem o seno, podemos usar esta relação também. Se nos derem o seno e pedirem a tangente, podemos primeiro calcular o cosseno usando a fórmula fundamental da trigonometria e depois calcular a tangente usando aquela fórmula que já tínhamos escrito. Se nos dessem o cosseno e pedissem a tangente, podíamos usar um processo semelhante. Primeiro calcular o seno e depois aquele cosseno. Mas se nos derem a tangente e nos pedirem o seno ou o cosseno, teremos problemas. Então precisamos de uma equação que relacione apenas a tangente com o seno, que permita calcular o seno a partir da tangente, e precisamos de uma relação que faça corresponder a tangente ao cosseno. E essas relações deduzem-se a partir da fórmula fundamental da trigonometria. Para obtermos uma relação entre a tangente e o seno, na prática o que se faz é dividir a fórmula fundamental da trigonometria por quadrado do seno. Para obter uma relação entre a tangente e o cosseno, também se começa com a fórmula fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, e divide-se pelo quadrado do cosseno. Vamos começar por esta, que é mais fácil de compreender. Aqui, dividindo ambos os membros e, portanto, todos os termos pelo quadrado do cosseno, vamos obter seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Eu digo cosseno ao quadrado de alfa, mas o que quer dizer é o cosseno de alfa elevado ao quadrado. É um abuso de linguagem. Ora bem, se a tangente é o seno dividido pelo cosseno, o seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado de alfa mais 1, numerador igual ao denominador,
é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, temos aqui uma relação entre a tangente e o cosseno que já não faz intervir o seno. Portanto, que permite calcular o cosseno a partir da tangente. Ali, dividindo ambos os membros pelo quadrado do seno, obtemos seno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Ora bem, aqui temos claramente 1. Ali já vamos ver, e aqui fica igual. 1 sobre seno ao quadrado de alfa. Ora, se o quadrado da tangente é o seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, então, trocando o numerador com o denominador, o que temos é o inverso do quadrado da tangente. Ou seja, temos ali 1 sobre tangente ao quadrado de alfa. 1 a dividir por qualquer coisa é o inverso dessa coisa. E o inverso de uma fração obtém-se trocando o numerador com o denominador. Portanto, aqui temos uma relação entre a tangente e o seno que nos permitiria calcular o seno a partir da tangente ou vice-versa. Como o que aparece são os quadrados, no momento de retirarmos o quadrado temos sempre dúvidas quanto ao sinal. Temos de considerar o quadrante, se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, para saber se a razão trigonométrica que se pretende determinar tem valor positivo ou negativo. Não vou preocupar muito com essa questão agora. Estas são relações entre as três razões trigonométricas, as três que consideramos, de um mesmo ângulo. Agora vamos ver relações que existem entre ângulos parecidos que se obtêm a partir de um certo ângulo mediante uma eventual troca de sinal e mediante adição de múltiplos do ângulo reto. Vamos ver como é que se relacionam os senos, cossenos, tangentes desses ângulos. Mais uma vez, consideremos o círculo trigonométrico, circunferência de raio 1 centrada na origem, num referencial ortogonal monométrico. E vamos assinalar aqui o ponto associado a um certo ângulo alfa. Vou trabalhar em radianos, portanto vou, por exemplo, representar o ângulo reto por π sobre 2 radianos, o ângulo complementar por π sobre 2 menos alfa, etc. Então vamos também marcar aqui os pontos associados aos ângulos menos alfa, π sobre 2 menos alfa, π sobre 2 mais alfa, menos π sobre 2 mais alfa, menos π sobre 2 menos alfa, aqui π menos alfa e ali menos π mais alfa. E aqui o ponto associado ao ângulo alfa também é o ponto associado ao ângulo 2π mais alfa. Também é interessante considerar. Ora bem, nós podemos relacionar as razões trigonométricas de qualquer um destes ângulos com as razões trigonométricas do alfa com argumentos geométricos, mas cuja generalização levantaria alguns problemas. As fórmulas obtidas seriam válidas, mas a justificação já não seria válida para qualquer ângulo, seria válida apenas para um ângulo do primeiro quadrante, um alfa no primeiro quadrante. Mas vamos ver isso como forma de obter rapidamente as relações entre as razões trigonométricas destes ângulos, mas vamos deduzir essas relações por uma via mais rigorosa. Vamos admitir o seguinte, que a função cosseno é uma função par. Cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Porque, efetivamente, se nós fizermos uma rotação no sentido positivo ou no sentido negativo, estes pontos associados aos ângulos alfa e menos alfa vão ser sempre pontos simétricos em relação ao eixo das abscissas. Vão ser sempre pontos com a mesma abscissa. E, portanto, o cosseno daqueles dois ângulos terá o mesmo valor. Além disso, aqueles pontos associados aos ângulos alfa e menos alfa terão sempre ordenadas simétricas. Então quer dizer que o seno de menos alfa será igual a menos seno de alfa. A ordenada do ponto associado ao ângulo menos alfa é simétrica
da ordenada do ponto associado ao ângulo alfa. Portanto, a função cosseno é par, a função seno é ímpar. E uma outra relação que já vimos, que é de que o seno do complementar de alfa é igual ao cosseno de alfa. Porque, efetivamente, cosseno podemos pensar como seno do complementar. Cosseno de alfa é o seno do complementar de alfa. Mas vamos admitir que estas três relações são válidas não apenas para um alfa no primeiro quadrante, mas para qualquer alfa real, número real. E vamos tentar, a partir delas, deduzir mais algumas. Por exemplo, o cosseno, vou deduzir aqui em baixo, o cosseno de π sobre 2 menos alfa, podemos usar aqui esta relação 3 se dentro desta caixa, em vez de alfa, pusermos π sobre 2 menos alfa. Mas então dentro daquela caixa também vai aparecer π sobre 2 menos alfa. Portanto, o cosseno de π sobre 2 menos alfa vai ficar igual ao seno de π sobre 2 menos caixa amarela menos π sobre 2 menos alfa. O que importa ali não é exatamente o símbolo que aparece, é a relação que existe entre a ocorrência deste símbolo num membro e a ocorrência desse símbolo no outro. Portanto, se eu substituir aquele símbolo por uma caixa amarela, o que entra nesta caixa amarela tem que sair ali naquela caixa amarela. Aqui pus uns parênteses para dizer que aparece a subtrair toda esta expressão. Simplificando, vamos obter seno de π sobre 2 menos π sobre 2 mais alfa, ou seja, vamos obter precisamente o seno de alfa. Portanto, temos uma relação a qual posso numerar como relação 4, o cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa. Portanto, em ângulos complementares, o seno passa a cosseno, o cosseno passa a seno. Já sabíamos isto, mas quis agora mostrar que a partir da relação 3 conseguimos deduzir a relação 4. Agora, vamos lá ver se nós conseguimos relacionar com o ângulo alfa outros ângulos. Já relacionámos o π sobre 2 menos alfa, já relacionámos o menos alfa. Agora, vamos ver se conseguimos relacionar o π sobre 2 mais alfa. Note-se uma coisa. Para passar de alfa para π sobre 2 mais alfa, temos que somar π sobre 2 ao argumento. Mas isso é precisamente o que temos que fazer para passar de menos alfa para π sobre 2 menos alfa. Portanto, provavelmente nós já sabemos como é que havemos de fazer esta passagem de π sobre 2 mais alfa para alfa. É uma questão de usarmos as fórmulas para o π sobre 2 menos alfa e o menos alfa. Vejamos. Aqui, por exemplo, o seno de π sobre 2 mais alfa, se nós achamos que vamos usar aquela fórmula, vamos tentar escrever isto nesta forma, π sobre 2 menos qualquer coisa. Então, isto é o seno de π sobre 2 menos alfa. Seno de π sobre 2 menos caixa verde. Onde é que isto aparece? Seno de π sobre 2 menos caixa verde. Aliás, a caixa até podia ser amarela porque foi a mesma cor que usamos, é a mesma fórmula que vamos usar ali. Isto vai dar então o cosseno de expressão que está na caixa amarela, o cosseno de menos alfa. Mas y é precisamente igual ao cosseno de alfa porque a função cosseno é par. Ou seja, temos aqui uma relação, posso assinalar como 5, o seno de π sobre 2 mais alfa é igual ao cosseno de alfa. Cosseno de π sobre 2 mais alfa. O truque vai ser o mesmo. É escrever isto como cosseno de π sobre 2 menos alfa. Cosseno de π sobre 2 menos qualquer coisa. Aí já é a relação 4 que nós vamos usar.
Portanto, dentro desta caixa laranja, o que está dentro desta caixa laranja desempenha o papel que o alfa desempenhava ali. Então, o que nós vamos obter é seno de o que está dentro da caixa laranja, vamos obter o seno de menos alfa, que, de acordo com a relação 2, isto é igual a menos seno de alfa. Concluímos então uma relação 6 que o cosseno de π sobre 2 mais alfa é igual a menos seno de alfa. E a partir daqui vamos deduzir outras relações importantes. Se agora já sabemos rodar 90 graus no sentido positivo, também podemos rodar 180. É rodar 90 graus duas vezes. Portanto, já vamos conseguir obter fórmulas para o seno de π mais alfa e o cosseno de π mais alfa. Vejamos. O seno de π mais alfa pode ser visto como o seno de π sobre 2 mais π sobre 2 mais alfa. Até aqui é apenas reescrever esta expressão. Seno de π sobre 2 mais qualquer coisa dentro de uma caixa azul clarinha. Seno de π sobre 2 mais qualquer coisa numa caixa azul clarinha dá cosseno do que está nessa caixa azul clarinha, ou seja, vai dar o cosseno de π sobre 2 mais alfa. Mas o cosseno de π sobre 2 mais alfa é menos seno de alfa. E então temos uma relação 7 seno de π mais alfa é igual a menos seno de alfa, ou seja, se somarmos π ao argumento, o valor do seno troca sinal. E vamos ver agora para o cosseno o que é que acontece. O cosseno de π mais alfa é igual ao cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2 mais alfa. Portanto, cosseno de π sobre 2 mais qualquer coisa, cosseno de π sobre 2 mais qualquer coisa dá menos seno dessa coisa. Ou seja, vamos obter aqui menos seno de π sobre 2 mais alfa. Mas o seno de π sobre 2 mais alfa é o cosseno de alfa. Então, como temos aquele sinal de menos atrás, vamos obter aqui finalmente menos cosseno de alfa. Portanto, uma relação 8. Cosseno de π mais alfa é igual a menos cosseno de alfa. E eu recordo que estas relações de 4 a 8 foram todas deduzidas apenas a partir das relações de 1 a 3. Paridade do cosseno e do seno e depois a relação entre seno e cosseno de ângulos complementares. E depois, claro, a partir do momento em que já estão deduzidas algumas destas igualdades, também podemos usá-las na dedução das igualdades subsequentes. Mas tudo partiu das primeiras 3. É um raciocínio puramente dedutivo com um pequeno número de hipóteses iniciais. Agora, das relações 7 e 8, ainda se pode obter uma relação muito importante, que é sobre o efeito de somar 2π ao argumento do seno ou do cosseno. Porque o seno de 2π mais alfa será seno de π mais alfa, mas o seno de π mais qualquer coisa é menos seno dessa coisa. Então o seno de π mais isto dá menos seno disto, de π mais alfa. E como o seno de π mais alfa é ele próprio menos seno de alfa, os dois sinais de menos vão se cancelar e o que nós obtemos finalmente é seno de alfa. Portanto, uma relação 9, o seno de 2π mais alfa é igual ao seno de alfa, o que mostra que a função seno tem periodicidade, é periódica com período 2π, somando 2π ao argumento, nada acontece, não se altera o valor, e o cosseno de 2π mais alfa também é igual ao cosseno de π mais alfa
Portanto, fica igual a menos cosseno de π mais alfa, mas como o cosseno de π mais alfa é ele próprio menos cosseno de alfa, os dois sinais de menos cancelam-se e vamos obter finalmente cosseno de alfa. Portanto, a função cosseno também é periódica com período positivo mínimo 2π. Enfim, com período 2π, depois para justificarmos que este era o período positivo mínimo, teríamos que raciocinar um pouco mais. Cosseno de 2π mais alfa é igual ao cosseno de alfa. Portanto, já temos relações para π mais alfa, ali tínhamos menos π mais alfa, mas o π mais alfa é menos π mais alfa mais 2π. Portanto, eu vou pôr aqui π mais alfa. Já temos relações para o π mais alfa, já temos relações para o 2π mais alfa. Faltam-nos, por exemplo, o π menos alfa, o menos π sobre 2 menos alfa, o menos π sobre 2 mais alfa. Estes dois aqui são pouco relevantes. O π menos alfa é importante porque é o suplementar e também falamos muitas vezes do ângulo suplementar. Portanto, vamos ver quais são as relações existentes entre seno e cosseno de suplementar de alfa e o seno e o cosseno de alfa. Então, por exemplo, o seno. O seno de π menos alfa pode ser visto como o seno de π mais menos alfa. Seno de π mais qualquer coisa dá menos seno dessa coisa, ou seja, fica menos seno de menos alfa. O seno de π mais qualquer coisa é igual a menos seno dessa coisa. Essa coisa aqui é o próprio menos alfa. Mas o seno de menos alfa é menos seno de alfa, e o sinal de menos que sai para fora vai cancelar aquele, e o que obtemos é seno de alfa. Portanto, os ângulos suplementares alfa e π menos alfa têm o mesmo valor do seno. Quanto ao valor do cosseno, o cosseno de π menos alfa, mais uma vez pode ser visto como o cosseno de π mais menos alfa. Cosseno de π mais qualquer coisa é menos cosseno dessa coisa. Portanto, isto vai ficar menos cosseno de menos alfa. E como o cosseno é par, cosseno de menos alfa é cosseno de alfa. Portanto, vamos obter finalmente menos cosseno de alfa. Ou seja, ângulos suplementares têm valores simétricos do cosseno. Pronto, e já só faltavam ângulos correspondentes àqueles, associados àqueles pontos. Ora bem, será que havia alguma maneira mais expedita de obtermos estas relações? E na verdade havia. Por exemplo, vamos tentar obter uma expressão simplificada para o cosseno de menos π sobre 2 menos alfa. Agora, não vamos deduzir a partir destas relações que já foram obtidas, vamos tentar obter uma expressão por raciocínio geométrico, que é limitado na medida em que há aqui umas correspondências entre segmentos e umas relações de sinais que funcionam para um alfa no primeiro quadrante, poderiam não funcionar nos outros quadrantes, mas na prática vão funcionar. Na prática, a resposta que vamos obter está correta. Então, vamos à procura do ponto associado ao ângulo menos π sobre 2 menos alfa. Para um alfa associado àquele ponto, o ponto associado ao ângulo menos π sobre 2 menos alfa será este. E agora, unimos ao eixo mais próximo, unimos à origem e marcamos um outro cateto ao longo desse tal eixo mais próximo. E fazemos o mesmo para o ângulo alfa. Unimos o ponto associado ao ângulo alfa ao eixo mais próximo, unimos à origem e marcamos também o outro cateto ao longo do eixo mais próximo do ponto associado ao ângulo alfa. E agora o que nós vemos é que o cosseno de menos π sobre 2 menos alfa é a abscissa do ponto associado a este ângulo, e a abscissa deste ponto está relacionada com este segmento horizontal. Portanto, como este segmento horizontal ali tem que ver com seno de alfa, isto deve ser qualquer coisa onde aparece
seno de alfa. Só que pode ser seno de alfa ou pode ser menos seno de alfa. O valor absoluto do cosseno menos π sobre 2 menos alfa vai ser seno de alfa. Mas com sinal positivo ou negativo. Isto é, com o mesmo sinal ou com sinal contrário. Quando o seno de alfa é positivo, para o ângulo alfa que foi ali assinalado, o cosseno de menos π sobre 2 menos alfa será negativo. Então temos que pôr aqui um sinal de menos. E isto é verdade. Como é que nós podíamos ter deduzido esta igualdade para um ângulo alfa arbitrário, em vez de nos fixarmos aqui no ângulo primeiro quadrante, como é que nós podíamos ter deduzido para um ângulo alfa arbitrário a partir daquelas relações? Podíamos ter dito que isto era o cosseno de π sobre 2 mais alfa devido à paridade da função cosseno, e o cosseno de π sobre 2 mais alfa é de facto menos seno de alfa, como está aqui. Mas este raciocínio geométrico na prática vai nos dar as respostas corretas e não implica irmos deduzindo toda uma série de igualdades até obtermos aquela pretendida, porque elas estão encadeadas umas nas outras. Aqui, em poucos passos, desenhando aqueles triângulos retângulos e comparando as medidas dos catetos e tendo depois cuidado com o sinal, nós vemos se o cosseno de menos π sobre 2 menos alfa é igual a cosseno de alfa, ou seno de alfa, ou menos cosseno de alfa, ou menos seno de alfa. Será uma dessas 4 coisas, neste caso deu menos seno de alfa. E com isto termino esta explicação, este vídeo. Gostaria de ter já referido as equações trigonométricas, gostaria de ter referido aplicações da trigonometria a problemas de geometria, onde aparecem triângulos retângulos. Às vezes os triângulos retângulos não surgem na própria figura do enunciado, nós temos de acrescentar linhas adicionais de modo a fazê-los aparecer. Gostaria de ter referido a maneira de identificarmos a razão trigonométrica que tem que ser usada, a maneira de escrevermos uma equação para resolvermos o problema, o que é que acontece quando a incógnita é a própria amplitude do ângulo. Mas pronto, isso ficará para outra ocasião. Espero que o vídeo tenha sido útil e até uma próxima.